Boa noite! Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estão, saudade, logo essa pandemia vai acabar, a vacina vai chegar, Deus quiser. né? As diferenças e as controvérsias vão acabar. Amém, se Deus quiser. Se Deus quiser, Jesus está voltando. Amém, amém, amém. E a gente está nessa expectativa, né, Cláudio, de poder retornar as nossas aulas presenciais. É muito bom poder dar aula presencial, né? Agora a gente valoriza muito mais, né? Porque a gente está aqui gravando vídeo, gravando aula, às vezes live, às vezes gravação, e tem uma hora que a internet não ajuda, outra hora a internet ajuda, enfim, mas a saudade maior de poder, né, ver as pessoas conversar e orar junto, isso não tem preço, né? A gente está aguardando esse momento, vai ser um dia glorioso. Bom, pessoal, semana passada nós falamos de reforma protestante, falamos um pouco de pré-reformadores, de reformadores, falamos um pouco de teologia, falamos muitas coisas, demos exemplos da nossa vida. E hoje, como foram duas aulas sobre o tema, nós vamos falar de presbiterianismo. E por que a gente vai tratar esse tema? Porque a gente está comemorando mais um ano que se passou a reforma protestante, no dia 31/10. Vão ser 503 anos de reforma. E a gente vai falar um pouquinho de assuntos que são dentro desse tema, né? Então amanhã, dia 31, amanhã, é o dia da reforma protestante, né? Para começar, Cláudio, você quer falar alguma coisa? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Mas vamos antes de orar, né? Isso, exatamente. Pedir direção de Deus para a nossa aula. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, tão singular que o Senhor preparou para nós, para que podermos estar estudando da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê da Tua graça, iluminação, de entendimento, para que tudo aquilo que formos aprendendo, Senhor, que nós possamos também praticar. Faça isso na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo pela internet, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Bom, vai falar uma coisa, pode falar, Cláudio. Não, vamos lá, vamos falar da nossa igreja, vamos falar do presbiterianismo, o que é a igreja presbiteriana, o que é o presbiterianismo. O que é um presbítero? O que é um presbítero? Enfim, vamos falar um pouquinho da nossa igreja, né? Para dar início, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Um texto que está em Efésios 1, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Né? Ele fala lá as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, esse é o título do texto, mas nós vamos ler o 3 ao 14. Diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos acolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vos, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, que crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Epístola de Paulo aos Efésios, ela fala, esse capítulo 1 ele fala de uma coisa que é muito clara a nós e que foi muito latente na reforma, na reforma protestante, que é um tema que norteia muito a gente, que é a predestinação. Né? Nós vimos, quando nós recapitulando um pouco o que nós falamos na última aula, né? Então, nós falamos dos reformadores que aderiram à reforma, né? E que nós falamos também que a reforma ela foi um movimento muito grande. Ela foi um movimento que muitas pessoas aderiram, vários reformadores apareceram, e claro, muitas opiniões e muitas ideias, mas o que eles todos tinham em comum eram 5 pontos, que a gente não sabe quem desenvolveu, mas se tornou uma marca da reforma, que foi as 5 solas. Nós não vamos entrar no mérito. Se você ficou curioso, volta na aula passada, vê a explicação da aula passada. Só recapitulando, 5 solas: sola fide, que é somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solus Christo, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola deu glória, somente a Deus a glória. E a partir desse ponto, né, nós começamos a ver que as igrejas se formavam com diferentes pontos, mas acordadas entre outros. É interessante que uma vez, claro, eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? O pessoal falava, tem diferença do presbiteriano, do batista e tal. E aí ele falava o seguinte, que dentro das 12 tribos, existiam diferenças também. Sim. Até a questão da escrita, percebesse que algumas tribos escreviam algumas coisas de um jeito, algumas tribos escreviam de outro, mas dentro de um todo, no Israel, eles criam na salvação, eles criam em Deus e cumpriam os mandamentos. Né? Então hoje, a gente falando de reforma, a gente vai ver que muitos nomes aparecem, muitas igrejas são da reforma, outras vieram depois, mas se elas creem dentro de um parâmetro, que nós podemos dizer assim, um parâmetro sadio, digamos assim, nós podemos chamá-los de irmãos em Cristo, né? Paulo usa às vezes, né, faz uma analogia, né, do corpo, né, como um organismo, né, assim, um braço, a mão, né, mas Cristo é o cabeça, né? Então a gente sim pode fazer também essa analogia com as nossas igrejas irmãs, né? Exatamente. Mas seguindo os princípios solas, né? Não tem porquê, né? Um batista, uma pessoa da Assembleia, mesmo da Assembleia de Deus, enfim, de todas as outras denominações. É engraçado que as únicas coisas que nos diferenciam são as coisas, de certa forma, menos importantes, né? É muito engraçado, a gente vê o irmão Batista e ele fala assim, o batismo é por imersão, e a gente fala por aspersão, mas no final nós queremos que é o Senhor que nos salva, né? Cristo que nos salva. Então, antes de entrarmos propriamente na parte histórica, você já perguntou o que significa presbítero, ou presbiteriano, ou presbiterianismo? Eu tentei achar uma palavra mais difícil, mas presbiterianismo acho que foi a mais, dentro disso a mais difícil. Você já imaginou o que significa presbítero? Eu posso olhar aqui e falar, olha, tem um presbítero do meu lado. Né? É muito interessante isso, né? Eu falo uma experiência de quando eu era criança, né? Eu entrei, a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida foi a igreja presbiteriana de Praia Grande. Nunca tinha entrado em nenhuma outra, nem conhecia como que era. E aí vi o presbíteros. Aí uma vez um colega me chamou para ir na igreja dele e falou, o presbítero fulano vai orar. Aí eu fiquei pensando, mas presbítero tem fora da presbiteriana? Eu não entendia que presbítero, eu pensava, presbítero é porque é presbiteriano. Não, mas é legal que o termo presbíteros é do grego que significa ancião. Então, ancião. Ancião, você vê que coisa. Aí eu olho pro Cláudio está inteirão, olha aquele pinto do cabelo e tal, não sei o quê. Mas você vê, ancião. Qual que é a conotação desse ancião no termo presbíteros no grego? Ele quer trazer a ideia de uma pessoa que tem muita sabedoria, muito conhecimento, né? Que não é necessariamente os mais velhos, né? É interessante que quando nós lemos em Salmos fala muito sobre ao respeito aos idosos, né? Tem um versículo, agora não vou me recordar, mas ele fala assim, que nas cãs dos idosos existem a sabedoria, nos cabelos brancos. Mas é uma analogia às pessoas de sabedoria. Tem algum texto, Cláudio, que você quer compartilhar? Já vou para Timóteo. Timóteo, cara novo, ancião de 30 e poucos anos. Né? Mas a ideia é essa, né? A gente fala que é os anciãos, mas não necessariamente os mais velhos.
né? Sim, homens sábios, homens que temem a Deus, né? Então, logo, o nome presbiterianismo também demonstra a forma de governo que uma igreja é. Ela é liderada por quem? Pelos presbíteros. Aqui fala, né, de quando Paulo escreve a Timóteo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, né, o presbítero, o ancião, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí foi o que você falou, né? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, né? Você vê, tem muita questão de sabedoria aí, né? Não é só você estar apto, não é só a questão de idade, né? Porque o texto não traz essa questão de idade, mas ele fala uma pessoa íntegra, justa, né? Uma pessoa, olha, uma esposa só, neófito. O que é o neófito? É o novo na fé. Então, às vezes a pessoa chega naquela animação, é nova na igreja e tal, mas ele ainda talvez não seja apto a ser um oficial da igreja presbiteriana principalmente, aqui, né, que tem uma série de coisas, mas às vezes a pessoa não está apta porque ela é nova. Enfim, existe uma avaliação. Mas o legal é a gente saber que a igreja é governada por presbíteros, né? A igreja ela é diferente das igrejas episcopais. São igrejas episcopais, se não me engano, acho que é o seu nome mesmo. Que você tem um líder supremo, ou seja, um bispo, um papa, por exemplo, que é o caso da igreja católica, enfim. Então aqui a forma de governo é diferente, inclusive isso está no nome da igreja. Então quando você vê alguma igreja que não seja IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, mas tem o título presbiteriana, você imagina, existe um conselho ali, um pastor, presbíteros, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no decorrer da aula, né? Falando um pouquinho da parte histórica da coisa. Então o governo presbiteriano é comum nas igrejas protestantes que foram modeladas segundo a reforma protestante na Suíça. Notavelmente na Suíça, né? Escócia, Países Baixos, França, porção da Irlanda e mais tarde Estados Unidos. Então todos esses países eles foram, como eu posso dizer, eles tiveram ação ali da reforma protestante do presbiterianismo, né? Então a crença se firma nas doutrinas sobre a predestinação, segundo a interpretação de João Calvino. Deus já havia eleito desde antes da fundação do mundo, texto que nós lemos aí em Efésios 1:4. Então, assim, parte da doutrina ela é fundamentada nas interpretações de vários teólogos, entre eles um que gostava de escrever, João Calvino. Nós falamos muito nas aulas anteriores sobre institutas. Às vezes você escuta as institutas de Calvino. O que é as institutas? É um compilado de interpretações bíblicas acerca de vários assuntos, vários temas. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo das institutas. De frente, elas parecem ser um livrinho bonitinho, aí você põe de lado aqui, ó. Aí você tem uma ideia do que é. Esse é um livro, tem o outro. Então aqui ele sintetiza muita coisa. Lembrando, é legal, temos a instituto, temos os manuais, mas o que a nossa palavra de fé e prática é a Bíblia. É aqui. O principal, o fundamental está aqui. Toda essa literatura que existe, ela serve para quê? Para nos auxiliar. Mas em momento nenhum você pode deixar se levar somente por isso daqui. A autoridade está na palavra. É isso aqui a autoridade para as nossas vidas, né? E é muito importante a gente pensar nisso, né? É importante você buscar conhecer, né? Esses homens, né? que se debruçaram escrevendo livros e tudo mais, mas não se esqueça, como o Alan falou, a Bíblia é o nosso maior bem, né? Procure sempre, crie esse hábito da leitura diária da Bíblia, mas não é somente ler a Bíblia por ler, né? Procure meditar na palavra, porque é palavra de Deus. É muito importante nós criarmos esse hábito, né? Nós temos tantos hábitos, né, que nós criamos, né? Tantos vícios, né? Esse é o melhor hábito que você pode ter na sua vida, né?
de buscar sempre a leitura da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, gastar tempo, investir o seu tempo em meditar na palavra, não tenha pressa, né? Os livros são importantes, porque vocês vão ter livros como a Instituta, que são muito bons, mas vocês podem encontrar livros que não tem nada a ver com aparência, né? É como anjo de luz, né? Aquela aparência linda e maravilhosa, mas que foge completamente das Escrituras. Então, sempre as Escrituras têm que ser a nossa referência, sempre. É uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável, por isso nós estudamos tanto e não para de estudar. É muito engraçado, eu lembro que um pastor falou assim, gente, vocês têm noção a quantidade de livros que são escritos só em função do texto do Pai Nosso? Quantos sermões foram feitos? Inesgotável. Às vezes a gente brinca, né? Porque o pastor vai lá e prega um texto, mas de novo, você começa a prestar atenção, né? É a palavra de Deus, então é infinito. Você com essa, poxa vida, aquilo realmente é para mim, é vivo. A palavra de Deus, a Bíblia, né? Como palavra de Deus, ela é viva, então ela é inesgotável. Inesgotável. É por isso que a gente confia, né? A gente vê como a palavra é inspirada. A riqueza da palavra por si só é suficiente para nos convencer que ela é inspirada por Deus. É muito rica e não é controversa, né? Continuando, então, esse é o movimento presbiteriano, homens estudando a palavra de Deus, mudando o mundo. Nós vimos como esses homens morreram cedo, a vida deles foi curta, mas quantas coisas. Intenso, né? Foi intensa, né? E que legado eles deixaram. Está falando 500 e tantos anos depois, tem literatura, a gente estuda ainda o que aqueles homens pensaram, né? Fundamentados na palavra de Deus. Então vamos lá, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, as igrejas reformadas que adotaram uma forma de governo presbiteriano ao invés de episcopal, ficaram conhecidas como igreja presbiteriana. Então a nossa igreja em si, ela nasce na Escócia. Os países que tiveram mais influência foi Inglaterra, Escócia e Irlanda, mas a nossa igreja em si, ela nasce na Escócia. John Knox, parece Knox, John Knox, ele nasceu em 1505 e faleceu em 1572. Ele estudou com João Calvino em Genebra e levou o parlamento da Escócia a abraçar a reforma em 1560. A primeira igreja presbiteriana do mundo foi na Escócia e foi fundada como resultado desse trabalho de John Knox com o parlamento escocês. Ou seja, há 460 anos atrás, fundou-se a primeira igreja presbiteriana da Escócia. Tá? E é muito tempo. Né? Então, os presbiterianos, de modo geral, eles destacam-se pelo incentivo à educação entre as numerosas instituições presbiterianas espalhadas pelo mundo. Destacam-se a Universidade de Yale, eu não vou me arriscar em falar inglês, Yale University, Universidade de Princeton e o Instituto e Universidade Mackenzie, Brasil. Né? Quando você vai fazer lá alguma prova, algum simulado, ele vem escrito assim, Mackenzie 2019, prova de vestibular, você faz um simulado, vem Faculdade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. É importante citar o nome, porque vai presbiteriano no nome também. Ela é trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana no mundo, ela tem essa coisa de montar uma faculdade, uma escola, o ensino ele caminhando com a palavra. É muito comum, mesmo assim no Brasil, né, você ter a igreja e do lado a escola. É verdade. Em Santos tinha, né? Sim. Tinha uma escola, não sei se ainda tem. Interior de São Paulo. Era como fazer a igreja, né? Já fazia com a escolinha do lado. Quem sabe um dia, né? É pena que já compraram o terreno aí do lado. Mas aí é caro, é difícil. Mas quem sabe, né? Então o presbiterianismo é um dos diversos segmentos ou denominação religiosa protestante, derivados do calvinismo e também chamado de igreja presbiteriana ou igreja reformada. As derivações do calvinismo, né? Alguns chamam como... Nós somos reformados, mas nós intitulamos como igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada, né? Então a igreja se identifica como um movimento religioso protestante ou como uma ideologia sociocultural com raízes na reforma protestante,
né, baseado no conhecimento de Calvino lá em Genebra. Então a reforma originou diversos grupos que constituem o protestantismo. O presbiterianismo é um desses lá do século XVI e tem se espalhado por toda parte como denominação cristã calvinista. Então são igrejas presbiterianas que seguem essa linha de Calvino. Com muitos seguidores na sua teologia, o sistema presbiteriano de administração, com muitos seguidores de sua teologia e do sistema presbiteriano de administração da igreja. Então todo mundo gosta, a grande maioria, as igrejas que são reformadas, elas seguem a linha presbiteriana de ordem, de governo, porque é uma linha muito boa. Na Europa Ocidental, os calvinistas foram chamados como presbiterianos, na Escócia, de huguenotes na França, de puritanos na Inglaterra, reformados ou protestantes na Suíça, Holanda e Hungria. Então a gente vai ver vários nomes na história. A gente não vai se aprofundar porque é um curso de 6 meses. Mas você vê, quando você ouve falar huguenotes, quem eram os huguenotes? Eram os protestantes, os presbiterianos franceses. Quem eram os puritanos? Também era o pessoal reformado ou presbiteriano na Inglaterra. Então são vários nomes que a gente vai escutando na história, mas a gente não amarra com a nossa denominação. E eles têm sim um caminho muito forte ligado à denominação presbiteriana, com o presbiterianismo. E agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Eu não quero ficar preso nessa parte histórica, porque tem muita coisa. Mas e no Brasil, como é que começou? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar em Archibald Green Simonton? Ele não é só o auditório do Mackenzie, tá? Então, o auditório do Mackenzie, você entra lá, quem já foi no MP São Paulo, DNA. Se você já foi no DNA, você sabe lá. Você entra lá, Archibald Green Simonton. Você pensa, pô, é o nome do auditório. Mas quem foi Archibald Green Simonton? Provavelmente existem ruas com o nome de Archibald Green Simonton. Aí eu imagino, já pensou você mora na rua Archibald Green Simonton? Como é que você fala isso para uma pessoa? Enfim, e é capaz que tenha, viu? Rua com esse nome. Eu li um pouco sobre a história dele. A família dele, a irmã dele veio para cá, o irmão dele veio para cá, então a família dele foi muito forte aqui. Deve ter em algum lugar aí. Se você tiver, você fala, ó, você põe aí põe no Google aí, né? Então ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo chegado em 1859. Era um representante típico do calvinismo norte-americano e um fruto dos avivamentos do fervor missionário de seu país no século XIX. Então os Estados Unidos estavam naquele fervor, o presbiterianismo estava em alta lá nos Estados Unidos e eles começaram a fazer o quê? Mandaram missionários para o mundo inteiro. E o Simonton chegou aqui. Só um parênteses. Pois não. Assim, A gente fala as coisas porque é histórico e isso é muito importante, né? Mas quando você fala de John Knox, né? Você fala do Simonton, né? Homens assim que deram a sua vida, né? Literalmente. Eu estou lembrando aqui, tem livros, né? Tem biografias desses homens, né? É bom ler também as biografias desses homens, é importante, ajuda a gente a entender um pouco, né? A motivação, o contexto histórico, porque, por exemplo, John Knox, ele falava com rainhas, com reis, né? Falava de pecado, falava da graça de Deus, assim, com coragem, né? Então, quando você fala, a igreja foi fundada, mas foi com muitas lágrimas, com muito sangue, às vezes, em alguns casos, né? Não foi uma coisa simples assim, não foi uma coisa fácil, né? Os puritanos, eles tiveram que sair correndo da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, né? Jurados de morte, né? O próprio John Knox também, a mesma coisa, né? O Simonton vai falar um pouco, a história dele é muito bonita, né? Ele vem aqui para o Brasil e começa um trabalho e logo ele tem problemas, né? Na sua própria casa e enfim, são coisas que a gente tem que entender que são pessoas, são servos de Deus que se colocaram, né, nas mãos do Senhor. Isso é importante a gente entender, né? Naquela época. Agora eu penso assim, e nós hoje, né? Hoje, o que nós estamos fazendo? Né? Deus nos está dando a palavra dele, né? Nós estamos aqui estudando a Bíblia, estamos estudando, vendo um pouco a história desses homens, mas isso tem que trazer para nós uma reflexão, né? No sentido de que, e agora é a minha vez, o que eu faço daqui para frente? Né? Qual é o meu legado?
Exatamente. E a gente fala, como você falou, o Simonton mesmo, né? Ele veio para o Brasil, ele teve um ministério que culminou na Igreja Presbiteriana do Brasil. E olha, um tempo tão curto aqui, não, né? sim. O ministério dele durou 8 anos apenas. 8 anos. Não foram 50 anos, não foram 40, foram 8 anos. Eu tenho certeza, pela classe que nós temos aqui, você consegue lembrar o que você estava fazendo 8 anos atrás. Você já tem idade suficiente para ter essa memória. Por isso que a gente você leu Efésios, né? Eu vou continuar em Efésios aqui, olha. Capítulo 3, versículo 20. Olha só, quando Paulo ora aos Efésios. Só para a gente entender. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quer dizer, a gente ora, a gente pede, mas Deus faz infinitamente mais. Foi o que fez com Simonton, foi o que fez com John Knox. Com certeza. Né? É o agir de Deus de uma maneira que, com certeza, eles talvez não tinham a dimensão do que isso podia ocasionar. John Knox, com 8 anos de ministério no Brasil, ele faleceu. E foi logo assim, rápido, né? Então, o jovem pioneiro deixou marcas profundas e indelegáveis na história do presbiterianismo e da evangelização nacional. Para a gente poder entender o que foi o ministério de Simon, foi um ministério rápido, foi uma coisa muito... 8 anos apenas. Ele organizou a escola bíblica dominical em 22 de abril de 1860, com 5 crianças, usando como livros textos a Bíblia, o Catecismo e o Peregrino. Então, o Peregrino, ele usou isso. E você vê, gente, a gente pensa assim, às vezes a gente faz uma programação na igreja, só um parênteses, né? A gente pode abrir janela, tem que sair fechando depois. Mas um parênteses, a gente faz uma programação na igreja, a gente se senta, se debruça e tal, vem 2 pessoas. Aí você pensa assim, nossa, não fez a diferença nenhuma. Gente, faz toda a diferença. Né? Você vê Simon, você imagina ele missionário dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, provavelmente num dia tem aquele domínio do português, com 5 crianças, ensinando 5 crianças, ele inaugura a escola dominical no Brasil. Mas não parou só por aí, porque só o fato dele ter organizado uma EPD já seria um fato assim, olha, poxa vida, que legal. Mas ele organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 1862. Primeiro IPB aqui, já teve lá, Cláudio? Na catedral, já. É aquela que tem os personagens lá, deve ser muito bonita lá, né? Então você imagina. Morre na catedral, né? A catedral é muito bonita, né? Organizou a primeira igreja, criou o primeiro jornal evangélico do país, a Imprensa Evangélica, em 5 de novembro de 1862. Tudo muito junto, 8 anos, gente. Era fazendo um trabalho aqui, fazendo um trabalho ali, correndo. Já pensou a primeira imprensa evangélica? Hoje você pega na televisão, você vai trocando de canal, tem vários canais, várias igrejas, vários conteúdos, vários sites, várias redes sociais. Mas o primeiro, naquela época, a rede social era o jornal. Você queria saber alguma coisa, notícia, era no jornal. Simon inaugura a imprensa evangélica no país. Organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1865, quando foi ordenado ao Sagrado Ministério o ex-padre José Manuel da Conceição. Então, olha como é interessante, em poucos anos depois da sua chegada, ele já conseguiu organizar um presbitério. A igreja aqui, se eu não me engano, pertencia ao presbitério dos Estados Unidos, era o sino dos Estados Unidos, era muito legal isso. E ele já estava ali na ordenação de pastores brasileiros. O primeiro pastor brasileiro, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, ex-padre José Manuel da Conceição, né? O JMC. Esse é o JMC. E criou o primeiro seminário teológico em 14 de maio de 1867, parece que agora, né? 1867, o seminário primitivo, que hoje não existe mais, mas ele foi o primeiro seminário feito no Brasil,
foi Simonton que fez. Né? É muito interessante a gente ver como foi o desenvolver do ministério dele. Um ministério atribulado, um ministério cheio de dificuldades, que deixou um legado muito grande, mas um ministério de 8 anos que fez toda a diferença para as nossas vidas, podemos dizer assim, impacta as nossas vidas. Hoje a gente está na igreja presbiteriana, foi fruto do trabalho dele. Depois que ele faleceu, outras pessoas vieram para cá também com a ideia de ensino, formação de escola, formação de N trabalhos. É onde a gente chegou, a gente tem uma faculdade hoje, uma universidade, me corrigindo, uma universidade, né? Feito com os esforços dos irmãos que vieram aos Estados Unidos e dedicaram as suas vidas aqui, como o Simonton, né? Fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele foi o primeiro presidente do Supremo Conselho. Não. Deixa para vocês, eu não sei. Então, gente, como eu prometi que eu não ia me estender muito nessa parte histórica, se o Paulo quiser acrescentar mais alguma coisa. Não sai da minha cabeça esse texto de Efésios 3:20, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é infinitamente poderoso, né? É um impacto, né? É um impacto muito grande. Você não tem. Mas é uma questão de vida, né, com Deus, Sim. Né? De busca, de preparo, de entrega, né? Que às vezes muitos de nós ficamos na nossa zona de conforto, acomodados, né? Simon estava nos Estados Unidos. O pai dele era político, a mãe era, entendeu? Também. Não, o pai dele era político e médico. Médico. Eles tinham uma vida tranquila, né? Sim. Acho que ele era o quinto de 5 irmãos, então, de certa forma, se houvesse uma necessidade, tinha mais outros para prover também, uma família consolidada. Mas quando o Senhor chama, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. E não, a gente fala de Simon porque a gente está falando de PB, mas quantos outros? Quantos outros missionários? Eu me lembro, Cláudio, uma vez o pastor Nelson pregando aqui, e ele falava muito a questão de como hoje o que a gente inspira nosso filho a fazer, né? Hoje os pais de modo geral, né? Eles são muito preocupados com a educação do filho. Olha, o filho vai estudar para ser um médico, para ser um advogado, contador não, gente, mas qualquer outra. Também é contadora, né? É um contador, tal, não sei o quê. A gente inspira as crianças a ser qualquer profissional. Mas é difícil um pai inspirar um filho a falar: não, se Deus quiser, meu filho, quando quiser, vai ser um pastor, vai ser um missionário, vai para o Iraque. Não é? É difícil isso, né? É algo que a gente tem que orar muito, não, lógico, incentivar, vai para o Iraque, vai para o Oriente Médio, mas orar e ensinar às nossas crianças que se um dia tiver uma vocação, tudo bem, é isso aí, é vontade de Deus. Não reprima uma vocação, ou até mesmo não fique com medo, temeroso. Não, se houver, se o Senhor colocar o desejo no seu coração, converse com o pastor, com o presbítero. Né, os pais, né, investiram, porque Sim. Os pais investiram nos filhos, né, no Simon e nos seus irmãos. Sim. Né? O vô do Simon era pastor presbiteriano. Né? Agora eu vou lá para o primeiro século, né? Eu estou lembrando da mãe do Agostinho. Mãe de Agostinho. Né? A Mônica. Eu não estudei. Então também orava muito por ele. Então quer dizer, é investimento, você tem que investir no seu filho na questão, né, da palavra e oração, isso é muito importante. É verdade, né? E começa cedo, né? Não é algo que você vai contar com 18 anos, né? É esse investimento desde pequenininho, desde criança, que vai refletir lá na frente, né? E dando seguimento aqui, é emocionante falar da vida desses homens, é emocionante e acho inspirador. É inspirador. É algo que tem que mexer no nosso coração e falar: opa, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Não dá para ficar todo dia sentado no sofá, assistindo Netflix, não dá para ficar todo dia sentado no sofá fazendo nada, né? Como que eu posso mudar a realidade de onde eu estou inserido? E uma coisa importante para a gente também entender, né? Esses homens, eles saíram dos seus países, né? Alguns saíram dos seus países, Simon, por exemplo, né? Mas aonde o Senhor te colocar, Sim. você é um missionário. Então, se Ele te colocou no teu trabalho ali, lá que você vai pregar o Evangelho. Na tua universidade, naquela classe em que você está, na tua universidade, na tua faculdade, ou ensino médio, enfim, sei lá.
é ali que você vai trabalhar. É ali que Deus te colocou para você pregar e falar longe. Você não precisa ir para as nações, né? Não precisa sair daqui do Brasil. Se sair, Deus vai te preparar para isso, mas você tem que começar. Exatamente. Ficar dentro da sua casa. É interessante isso que a gente vê relato de missionário. Tem uma missionária que vem aqui na igreja, agora eu não lembro o nome dela, mas ela está na África. E ela tinha até, de certa forma, uma carreira promissora. Ela trabalhava numa empresa boa, tinha um salário, fez seminário, foi para a África e hoje vive do trabalho missionário, né? Então é uma vocação. Mas independente disso, como o Cláudio disse, onde você está, já é o seu campo de atuação. Você está trabalhando ali. Bom, falando mais um pouquinho de igreja presbiteriana, então sai no veio tudo tal. E aí a gente vai entrar num outro mérito da coisa, agora um mérito para a gente também entender para as nossas vidas. Forma de governo da igreja, né? Então existe uma forma de governo. Toda igreja tem um jeito de ter uma liderança. Algumas você tem um bispo, tem uma que tem até apóstolo, né? Daqui a pouco vai ter o anjo. Mas tem forma de governo. Você tem o bispo, você tem o pastor, você tem os presbíteros, os diáconos e tal. Então a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela trabalha da seguinte forma, né? Então, começando pelo pastor, né? Então, a função do ministério do pastor é o ministério da palavra e a administração de sacramentos, ordinariamente atribuídos ao pastor em cada congregação, igreja, né? Igreja local. As congregações são núcleos dependentes da igreja local. Então, nós temos aí a função do pastor, ele que administra os sacramentos, a gente vai falar isso um esboço melhor mais para frente, só para você poder entender o que o pastor faz. Ele tem o ministério da palavra, ele administra sacramentos, ele cuida da igreja desta forma. Aí você tem a administração e a ordenação da legislação do cargo de assembleia de presbíteros, ou seja, os presbíteros são aqueles que vão cuidar daquela parte mais administrativa da igreja, né? Por isso que tem a gente faz essa diferença, né, entre o presbítero docente e o presbítero regente, né? O docente seria mais a função do nosso pastor, né, na área de ensino, né? E o regente, o nome está dizendo, né, é responsável pela administração da igreja. Então quer dizer, claro, quando fala assim, a conta de luz da igreja, quem paga o presbítero? Não é o presbítero, mas ele administra. Para que a luz não se apague. Para que a luz não se apague, porque não acaba a luz da igreja. E, gente, isso é um exemplo bem de quanta coisa, né? Eu fico imaginando, ainda cada assunto, bom, deixa eu falar, né? Mas vamos lá, presbítero, entendeu? Pastor, a diferença de pastor e presbítero. Pastor também é um presbítero dentro da igreja presbiteriana, como o Cláudio disse, com funções diferentes. Isso que o Cláudio falou é muito legal. A parte de educação e de culto é do pastor. O conselho, os presbíteros, eles podem dar sugestões para o pastor, né? Mas duas coisas que o pastor tem a liberdade, sim, de fazer é a parte de educação religiosa e a parte de culto, liturgia. Porque são partes, de certa forma, eclesiásticas, né? O ensino da palavra e o culto a Deus, né? Continuando. Então, dessa forma, o papel governamental dos presbíteros é limitado à tomada de decisão quanto nas reuniões, né? As decisões que são tomadas para a vida da igreja. Sendo o resto das funções dos pastores, o serviço da congregação, orar para a igreja, encorajá-los na sua fé. Claro, a gente fala do presbítero muito administrativo, né? Mas os presbíteros não são gestores, né? São homens de Deus, que Deus coloca à frente da igreja. Palavra, né? Leu lá de Timóteo. Sim, né? Exatamente. São homens de uma conduta exemplar, né? Não são os presbíteros, eles oram pela vida da igreja, oram pela sua vida. Olha que legal, você tem um presbítero que ora pela sua vida. Então isso é muito legal, né? Então são dessa forma que a gente consegue flexibilizar as tomadas de decisões. O pastor fazendo o papel dele, os presbíteros fazendo o papel dele, e assim a igreja ela vai crescendo. Diferente de algumas igrejas que você tem os bispos que detêm o poder, e aí eles mandam e todo mundo obedece. Não é o caso da igreja presbiteriana. Tudo é muito conversado entre pastores e presbíteros. Tanto que a forma de governo é uma forma muito boa. Boa porque existe uma democracia dentro do conselho, né? Então os concílios presbiterianos crescem em gradação hierárquica. Como que funciona isso? Cada igreja local tem o seu concílio, chamado de conselho, ou concílio, né? Pode ser conselho, a gente chama de conselho, que é o mais usual.
As igrejas de uma determinada região compõem um concílio maior chamado de presbitério. Então, se você já participou de alguma programação de presbitério, o nosso local aqui, ele pega de São Vicente e vai ali até Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. Então, presbitério grande. Se você entrar no site da IPB, você vai ver esse organograma, né? Para você ter uma visão geral de como que vem sendo feita cada caixinha, né? Aqui. Sim, eu até coloquei aqui que não dá para projetar, mas aqui tem na sequência. E aí, vários presbitérios, por sua vez, compõem um sínodo. É interessante essa forma de governo, até por uma questão de administração. Organização. Né? A gente é humano, né? Precisa ver as coisas um pouco, né? Tentar organizar as coisas, né? E aí, acima de todos os sínodos, nós temos aí o Supremo Concílio da Igreja. Eu fiz aqui, tem um organograma que eu achei na internet muito legal, mas você vai lá, Supremo Concílio, Sínodo A, Sínodo B, embaixo presbitério A, presbitério B, presbitério C, Igreja A, Igreja B, Igreja C, dentro de cada presbitério. Na IPB mesmo, no nosso site da IPB, tem tudo direitinho lá. Com todos os presbitérios, pensou deve ser enorme isso aí. Tem um Tem exemplo. um exemplo, na verdade, né? Tem um exemplo. Aí você vê, essa é a forma de governo que nós temos na nossa igreja. E é uma forma até que algumas igrejas elas ficam admiradas, né? Porque é muito organizado, a informação ela chega, porque o mais difícil é a informação chegar. Às vezes o Supremo Concílio ele dá uma nota, ele dá uma informação, e essa informação ela chega para a gente. Em algumas igrejas que não seguem esse caminho, não, algumas informações ficam retidas em algum lugar, elas não chegam. É o que a gente assim percebe assim, né, nesse caminhar nosso, assim, as coisas não ficam muito soltas, né? Quando eu falo muito soltas, porque a gente você tem que prestar sempre contas para alguém. Sim. Né? Isso é bom, né? Você ser independente demais não é bom, não é saudável, biblicamente não é saudável você ser independente. Você tem que, de uma certa forma, prestar contas para alguém. Você está fazendo uma determinada coisa, você, olha, meu irmão, minha irmã, e, né, conselho, no caso, né, olha, estamos fazendo isso. O que os irmãos acham desse respeitável? É bom? Não é bom. Entendeu? Você não é uma coisa, não, agora eu vou fazer alguma coisa porque eu acho que é bom. Agora eu vou pintar a igreja de azul, viu, gente? Ou de preto. Tá na moda. Ou de preto, né? E pronto, você não divide isso com os irmãos, isso é complicado. É complicado, né? As decisões unilaterais não existem, né? Nada é tudo discutido, né? Isso nível nação, nível Brasil, isso que é legal, né? É muito interessante, quando você vai ver o sistema presbiteriano, se você tem uma dúvida, você encaminha um documento lá ao presbitério, se o presbitério não consegue responder, ele encaminha para o sínodo, se o sínodo não consegue responder, ele encaminha para o Supremo Concílio. É primeira, segunda e terceira instância. E o legal é que as pessoas se reúnem para resolver isso, para discutir os problemas, discutir as sugestões, né? Às vezes o irmão tem uma sugestão boa, bíblica para a igreja, ele entra com um documento, se a igreja entendeu, poxa, isso é legal, vai ser ótimo, vai ser excelente para a vida da igreja, vamos lá, vamos dar prosseguimento no que o irmão falou. É muito democrático. É legal que até a nossa igreja local de Praia Grande já vive essa democracia, de maneira que a doação do nosso terreno aqui foi feita numa reunião do Supremo Concílio. Você imagina o presbítero, não sei se foi o Cláudio na época, mas os presbíteros da nossa igreja com insistência pediam a doação, até que um dia Deus aprove graça e foi doado o terreno da nossa igreja para ser aqui a nossa igreja, construída a nossa igreja. Então é uma forma de governo muito legal, né? E se a gente pensar na IPB hoje, a gente está falando das características dela como igreja, mas vamos pensar na IPB hoje. Antes de entrar nisso, eu gostaria de fazer um comentário. A gente tem uns livrinhos aqui, isso é muito legal. Hoje é tudo em PDF, né? A gente estava falando, né, Cláudio? Hoje é tudo cabe no seu celular. Não, isso aqui cabe no seu celular, isso aqui, ó, isso aqui. Mas assim, domínio público, né? Muito da literatura que está aqui, acho que todas aqui são domínio público. Você consegue baixar Manual Presbiteriano, é o do Cláudio, é o de luxo, né? Da capa dura. O Cláudio é o bonitinho, com jurisprudência. E o que acontece? Você consegue baixar no site da IPB um manual presbiteriano para conhecer, para ver como que é feito, para tirar uma dúvida.
aqui, eu até tenho anotado aqui uma dúvida, Cláudio. Uma dúvida, eu anotei aqui uma dúvida. Você é presbítero? Sim. Se você sai daqui, o Cláudio mudou para o Acre, Deus queira não, mas mudou para o Acre, tem uma IPB lá, você pode ser presbítero lá? Posso. Pode. Tá no manual? Tá. Tá no manual, o Cláudio falou com certeza. Você sabia que uma vez, o meu tá grifado, eu me lembro disso, que uma vez a gente conversando sobre isso, e falou, tem aqui, ó, não é uma jurisprudência, mas é uma nota remissiva, e fala aqui, ó, o ofício do presbítero é perpétuo, todavia o seu exercício de função é temporário. Tá vendo? Isso é legal, né? Por isso que a gente tem tanta literatura na igreja, por isso que a gente tem manual, tem alguma coisa para trazer o conhecimento, para tirar essas dúvidas. Às vezes são dúvidas que já está respondida, está aqui. Né? Então isso aqui tudo existe para você ler, para você aprender e entender o que é essa herança presbiteriana que nós temos aí, o legado presbiteriano que nós temos, que a reforma trouxe para nós. E quais as marcas que a gente vai deixar. IPB hoje, então a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma comunidade religiosa foi estranho, que é uma igreja religiosa composta de membros que adotam como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada e como um sistema expositivo de doutrinas a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Isso aqui eu tirei do site da IPB. Isso aqui está lá, você tem ipb.org, você tem toda a história do Simon, você tem vários sites da igreja que tem tudo isso de maneira muito mais ampla. Se você gostou do tema da aula e quer se aprofundar mais, o site da IPB é um bom começo, tá? Então, constitui-se de uma federação de igrejas, como nós falamos, com uma sede na capital federal, organizada de acordo com sua própria Constituição, né? com gloriosa missão de adorar a Deus e propagar o Evangelho de Jesus Cristo, promover a educação cristã e obras sociais. Exerce seu governo por meio de concílios individuais, regularmente instalados, e o Supremo Concílio e as suas Assembleias Geral. A igreja é representada ativa, passiva, judicialmente e extrajudicialmente pelo presidente do Supremo Concílio, ao qual também compete presidir as reuniões do Supremo Concílio e da Comissão Executiva, representar a igreja interna bem como em suas relações intereclesiásticas, civis e sociais. O que é tudo isso? Então, nós temos uma igreja que tem por objetivo caminhar, seguir, louvar a Deus, né, propagar o Evangelho, promover a educação cristã, adorar a Deus, enfim, tem uma igreja que tem um objetivo e ela é presidida por um presidente, né, Supremo Conselho. E o legal é que assim, dá para trocar o presidente, tá, gente? O legal é que troca-se o presidente. Graças a Deus, hoje a gente tem um presidente que ele é um homem da nação, Roberto Brasileiro, um homem de Deus, né? E ele está numa gestão muito boa. Ele vem de 2006, 2010, 2014, 2018 e até 2022 é ele. Diferente das eleições que a gente vota normalmente para presidente da nação, que tem um período máximo de 2 eleições, acho que nem tem mais, né? Foi revogado o período do presidente 2 anos, não sei. Não, continua o presidente, só alguns cargos foram revogados. Mas independente disso, o presidente do Supremo Conselho ele pode ser votado várias vezes. Hoje o nosso vice é o Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos todo mundo conhece, já viu um vídeo dele aí, já viu Perguntar Não Ofende, em poucas palavras. Tem dúvida, você põe lá Perguntar Não Ofende, né? E isso é um pouco da nossa IPB hoje, que eu posso dizer, graças a Deus, que tem caminhado firme e forte nos caminhos do Senhor, né? Indo já para o fim, né? Então, dia 31/10, amanhã, hein? Amanhã, 31/10, comemora-se 503 anos da Reforma Protestante. Por mais que pareça uma simples data, aprendemos muito com os reformadores, com sua causa. Vimos que essa luta nunca foi a busca da atualização da palavra de Deus, mas uma luta pelo uso correto e puro da palavra de Deus, como deve ser. É engraçado que essa semana a gente tem visto muito pessoal falando aí, pessoas que têm declarado, a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, né? Nós temos que voltar à palavra genuína, né? Reformar, acho que foi falado semana passada que reformar, a ideia de reforma é voltar a fazer como era, o estado original.
né? Então a gente tem que buscar isso, a gente não tem que adaptar a Bíblia para a nossa realidade. A gente não tem que trazer nada para que fique bom para mim ou para o outro, né? A gente tem que buscar sempre nos reformar, sempre buscar a palavra de Deus na sua origem, entender o que Deus realmente quer de nós, não as nossas preferências, né? Quer comentar alguma coisa? Não, caminhando. Então, entender o desenvolvimento da nossa igreja é fundamental. Saber que homens sábios e tementes a Deus buscam diariamente direcionar a igreja de Cristo pelo caminho correto, desperta em nós pelo menos 2 sentimentos. Quando você sabe que, olha, tem homens aí que estão dirigindo a igreja, 2 sentimentos surgem no nosso coração. Primeiro, gratidão por Deus ter colocado eu, você, todos nós em uma igreja que demonstra temor e reverência com as coisas de Deus. Esse é o primeiro sentimento que tem que despertar. E um segundo sentimento, um despertamento à oração pela vida da sua liderança que está à frente da sua igreja e por seus liderados, que estejam sempre dispostos a ouvir, a aprender e a obedecer. Então, estudar a história da igreja, estudar como nasceu o presbiterianismo, igreja presbiteriana, como chegou no Brasil, tem que trazer esse sentimento para a gente. Primeiro, alegria. Isso é providência de Deus. Infinitamente mais. É infinitamente mais. É algo que, por mãos humanas, por pensamento humano, a gente não consegue comensurar. Você não consegue calcular matematicamente que quase 160 anos depois, a gente já está aqui. Você não consegue calcular dessa forma. Mas a gente começa a ver a mão de Deus. Isso tem que trazer gratidão para nós. Nós temos que ser gratos, porque nós vivemos numa igreja que busca diariamente caminhar segundo a vontade de Deus. E esse despertamento à oração, que é importante. Orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos presbíteros, pelos nossos pastores, pelos nossos diáconos, por toda a liderança. Não é fácil, não tem sido fácil na pandemia. Não tem sido fácil, né? Todo mundo tem se esforçado um pouquinho a mais, todo mundo tem se dedicado mais, fazer reunião pelo Zoom, né? Fazer reunião pelo Zoom, não poder se ver, e as coisas não param, os problemas continuam, as questões têm que ser resolvidas, né? Não dá para um irmão, eu vou falar pela diaconia, um irmão que tem fome, eu falar para ele, não posso te ajudar porque está na pandemia, né? Alguém que sofre, não dá para o presbítero falar, hoje eu não posso conversar com você porque nós estamos na pandemia, né? Então, assim, nós temos que orar, agradecer e orar pela vida desses homens, e agradecer a Deus porque nós temos acesso a toda a nossa história. É verdade, e é impressionante, por isso que é importante nós conhecermos a história da igreja presbiteriana, conhecermos a história desses homens e mulheres que deram, como eu falei, né, a sua vida, literalmente, né, para esse trabalho, né, e agora é a nossa vez, né. Como eu sempre falo, não é por acaso que nós estamos passando por esse momento de pandemia, né, está difícil, mas olha só também as oportunidades. Nós estamos falando pela internet. Nós cremos que estamos falando para membros da igreja presbiteriana, né, de Praia Grande, né? Nós estamos imaginando que estamos falando com os nossos alunos, mas essa imagem, isso que nós estamos falando, está na internet, ou seja, está no mundo. Então a gente nem sabe as pessoas que podem ter acesso a esse estudo que nós estamos dando aqui nesse momento. Então isso abre um pouco a nossa mente também para relação a isso, né? Esse despertar que nós estamos também falando para o mundo também, né? Olha só a nossa responsabilidade. Então, estar aqui, buscando ensinar a palavra de Deus, isso é com temor e tremor, né? Então, mais um texto que eu aqui, folheando a Bíblia, né? Fala assim, Paulo falando aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no finalzinho da carta, ele fala assim, ó, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, né? Falando de fé a semana passada. Sim, né? Bastante. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. É isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, né? Fazer as coisas com amor a Cristo, amor a Deus, né? Por tudo que Ele fez e faz por nós e fará infinitamente mais. Infinitamente mais. Então é maravilhoso. Orem pela igreja, né?
não somente a nossa denominação, mas por todas as igrejas irmãs que sigam, né, as solas, né, que tenham como princípio, como base as Escrituras, somente Cristo, toda a glória a Deus, enfim, as 5 solas, e nós temos também que ser vigilantes e permanecermos firmes na fé. Amém. Eu acho que nós concluímos nossa aula, né, e fica isso, ser firme e essa questão de deixar o legado. É pensar o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, né? Perto desses homens e mulheres e pessoas que a história nos mostra, a gente fica até envergonhado. É muito pouco e às vezes a gente acha que está fazendo muito. Então é permanecer firme e forte na fé. E é isso aí. Vamos orar? Então, Cláudio, agradecendo a Deus. E lembrando, dia da Reforma Protestante não é dia de Halloween, é dia da Reforma Protestante. Tira isso da tua cabeça. 31 de outubro é uma data tão bonita. Pois é uma data de muita coragem, né? É incrível. Traz muita coragem. Então pense isso, reflita. A gente vê que o mundo ele tem cada dia mais dando menos valor para essas datas, colocando tantas coisas no lugar. Reflita sobre isso. É uma data que foi onde começou, onde houve um despertar da fé das pessoas, houve um despertar da força das pessoas, da entrega das pessoas. O Cláudio deu um exemplo semana passada, falando que a mãe estava sendo, pedindo para negar a Cristo, alguma coisa do tipo. E ele falou: eu vou matar seu filho para você negar a Cristo. Não nego a Cristo. Isso é um exemplo de fé muito grande que os reformadores passaram. Que a gente possa aprender com eles. Vamos orar? Será que a gente tem convidado para orar hoje, Thiago? Não está afim hoje? Você quer orar? Posso? Pode, agora. Bem alto e forte. Bem alto, isso. Ouvi-lo. Escutar. Thiago que está nos acompanhando aí, né, Thiago? Dando aula ao vivo. Com seus apetrechos. Vai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, abençoe essa aula, abençoe os professores, os nossos times, Senhor. Por favor, perdoa os pecados, nos livre das pessoas ruins e abençoe o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, semana que vem voltamos com a aula de Jó. Continuamos em Jó, tá? Pegue sua revista, dê uma recapitulada nas últimas 2 aulas para a gente poder voltar a falar de Jó, tá bom? E se inscreva no canal! Se inscreve no canal da igreja, participa, tá bom? Comenta aí, estamos observando aí, a gente quer seus comentários. Uma boa semana, fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.